Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia nesta semana. A telenovela Sarney continua muito interessante. No último domingo, a Folha repetiu a dose e mostrou os outros trechos do famoso relatório da Polícia Federal sobre as atividades do filho do senador José Sarney. Pelo mesmo motivo, o Estadão está censurado há 88 dias. Mas a Folha tem uma proteção muito especial. Sarney escreve lá todas as semanas. Mas nem tudo vai bem para o presidente do Senado. A onda com os escândalos obrigou a família toda poderosa a fechar a Fundação Sarney em São Luís. Há meses que o presidente Lula não se manifestava sobre a imprensa. Mas na semana passada, quando voltou ao assunto, pisou feio na bola. Na entrevista que concedeu à Folha, afirmou taxativamente que a imprensa só deveria informar. Fiscalizar, não. Faltou explicar como é possível informar sem fiscalizar. Fica para a próxima entrevista. Só o Rio é violento? Ou o Rio de Janeiro é a vitrine da violência do país? É verdade que os narcoterroristas nunca conseguiram derrubar um helicóptero da polícia com uma metralhadora antiaérea. Mas também é verdade que o PCC já parou São Paulo com ordens emitidas de dentro dos presídios. Porém, muito mais audaciosa do que a derrubada de um aparelho da polícia foi a ação dos bandidos em Amparo, no interior de São Paulo, que metralharam um carro forte e roubaram mais de R$1 milhão. No Morro dos Macacos, o sucesso dos bandidos foi obra da casualidade. Em Amparo, foi tudo minuciosamente planejado. A metralhadora foi instalada no banco posterior de um carro, do qual foi retirado o para-brisa traseiro. Esta competição de audácias regionais só serve para desviar a nossa atenção para um dado mais importante. Nossa violência é federal. O armamento pesado entra no Brasil através do Paraguai, da Bolívia, do Suriname. Dentro de alguns anos, teremos jatos da última geração defendendo no espaço aéreo, mas, até lá, as nossas polícias continuarão usando coletes à prova de balas vulneráveis, pesados, antiquados e simplesmente porque é proibido importar equipamentos do exterior quando há similares nacionais, como revelou Miriam Leitão. O Estado de Direito está perdendo a guerra contra o Estado bandido e não apenas no Rio, mas em toda a extensão do país. É isso que a mídia nacional não consegue enxergar, principalmente porque ela é essencialmente paulistana. Vamos ver como ficou o resultado da votação na urna eletrônica do nosso site. A pergunta era: o mercado editorial brasileiro poderá ser ampliado com a chegada dos livros eletrônicos? Ao todo foram 416 votos. 64% responderam que sim e 36% acreditam que não. A pergunta desta semana é: a cobertura da mídia sobre os conflitos no Rio consegue mostrar a dimensão nacional do problema da violência? Sim ou não? A votação deve ser feita apenas em nosso site, no endereço que você vê aí na tela. A guerra do crime organizado, que vira e mexe e aterroriza a população do Rio, tem lugar cativo na mídia de todo o país e até na do exterior. Mas será que essas notícias ocupariam tanto espaço nas primeiras páginas se não tivessem acontecido aqui no Rio de Janeiro? Nos últimos dias, confrontos entre traficantes de facções diferentes produziram cenas de terror até então inéditas na cidade. As imagens do helicóptero pegando fogo depois de ser atacado por criminosos ganharam as manchetes daqui e do exterior. A ação ousada rendeu imagens dignas de cinema. Há uma cenografia peculiar do crime que é tão territorializado no Rio de Janeiro.
as favelas em ebulição constante, o noticiário de muitas mortes, que não acontece também em outros estados, principalmente esse aspecto cenográfico da violência, as tropas entrando pelas favelas, helicóptero caindo, tiroteio, população correndo. Então, há um conjunto aí que chama muita atenção, principalmente das imagens da televisão. Pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania revelou que, quando o assunto é violência, o Rio de Janeiro está no centro da cobertura. Quase a metade dos textos produzidos nos jornais do país focaliza o estado. O restante se divide entre São Paulo, com 21,3%, e Minas Gerais, com 17,5%. No Rio, os jornais que mais dão espaço à guerra contra o crime organizado são o Globo e o Dia. Já em São Paulo, a Folha e o Estado de São Paulo dedicam um espaço significativo às notícias do Rio em detrimento das notícias locais. Enquanto a criminalidade carioca vende jornais em todo o país, a violência local não rende manchetes. Explosivos e tiros de metralhadoras antiaéreas destruíram um carro forte no interior de São Paulo e os assaltantes fugiram com R$1.300.000. Ataque semelhante ocorreu no Ceará. Uma quadrilha atacou um carro forte com metralhadoras, dinamite e fuzis. 100 tiros foram disparados, mas a notícia não foi destaque na imprensa nacional. Em algumas localidades que têm problemas gravíssimos, como é o caso de Salvador, por exemplo, que os homicídios triplicaram nos últimos 4, 5 anos. Maceió, que tem o maior coeficiente de violência do país hoje, em termos de grandes cidades, com mais de 100 mortes por 100 mil habitantes, ainda ficam longe esse grande centro urbano do São Paulo e Rio de Janeiro, que acaba tendo uma concentração maior, até por causa dos grandes estúdios que estão aqui e que aparentemente faz a cobertura mais concentrada desses fenômenos. A guerra urbana, que deixou mais de 4 dezenas de mortos e centenas de moradores sem voltar para casa, também provocou polêmica na área jurídica. O governo vai encaminhar ao Congresso proposta que abranda a pena do pequeno traficante. Bom, primeiro é preciso saber o que o governo, ou quem está fazendo o projeto, define como pequeno traficante. Se é o vendedor que trabalha desarmado, que não tem nenhuma suspeita ou nenhuma acusação de portar armas, então pode ser uma medida bastante interessante, na medida em que afaste esse menino, esse adolescente, do pessoal mais perigoso. A cada demonstração de força dos narcotraficantes, a história se repete. Os policiais fazem operações nas favelas para retomar território e recuperar o armamento pesado. Por outro lado, os governos trocam acusações sobre as responsabilidades no episódio. As armas que chegam na cidade entram por fronteiras bem distantes. O perigo que ameaça o Rio sai do âmbito local e alcança todo o país. No meio do tiroteio, os jornalistas correm perigo na cobertura diária. As empresas, cautelosas, procuram diminuir os riscos. Nós não saímos para fazer qualquer violência. Nosso foco não é esse. Nosso foco é até onde a violência está mudando, está perturbando, está causando problemas para a população. Se tem uma operação policial que está fechando ruas, impedindo criança de ir para a escola, fechando o comércio, né, perturbando a vida de uma população, a gente vai, mas sempre com a máxima segurança. É colete para todos e sempre longe da área de risco, longe do tiroteio, né, porque nós queremos mostrar a notícia, não jamais ser notícia. A cidade símbolo do país e bela por natureza expõe as suas mazelas na mesma orla que encanta os turistas. O cortejo atrai a atenção e imediatamente vira capa de todos os jornais mundo afora. Para discutir essa difícil relação entre mídia e violência, estão conosco
Em Brasília, o deputado federal Antônio Carlos Biscaia e Antônio Rangel Bandeira, coordenador do Programa de Controle de Armas do Viva Rio. Em São Paulo, o presidente do Instituto Giovanni Falcone, Walter Maierovitch. E aqui no Rio, o editor adjunto do Globo, Jorge Antônio Barros. Você pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo telefone ou através do nosso chat no site da TV Brasil. O endereço é www.tvbrasil.org.br/interatividade. Participe. Antônio Carlos Biscaia, deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, ex-secretário nacional de Justiça, como procurador-geral de Justiça do Estado do Rio, comandou a luta contra o crime organizado e o jogo do bicho. Deputado Biscaia, há 2 anos atrás, cerca de 2 anos atrás, o senhor estava na Secretaria Nacional de Justiça. 2 anos depois, o quadro piorou, concentrou-se no Rio, ou federalizou-se. Qual é a percepção que o senhor tem desse fenômeno, né, dessa catástrofe que vem minando a confiança do cidadão brasileiro na força do Estado? Eu não tenho dúvida de que a situação é extremamente grave em termos de segurança pública. Não é uma exclusividade do nosso estado, da nossa cidade do Rio de Janeiro, é um problema que vem ocorrendo em todo o país. Eu creio que é um equívoco as pessoas pretenderem, de alguma forma, não apresentar essa gravidade. Eu acho que o primeiro aspecto é reconhecê-la, Dines. As autoridades, os políticos e as instituições que têm responsabilidade na segurança pública têm que admitir que o quadro é de extrema gravidade. Eu vejo isso em um quadro crescente. Eu tenho o início, o primeiro governo eleito no Rio de Janeiro em 1983. Logo depois eu fui procurador-geral de Justiça e eu percebo que nesses 25 anos que decorreram, nós estamos progressivamente tendo um agravamento. E parece que as alternativas para enfrentar o problema não têm sido as mais adequadas. Essa é a minha percepção desse período. Walter Maierovitch, desembargador e presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais, especializado em criminalidade organizada e terrorismo. Foi secretário nacional antidrogas da Presidência da República. Desembargador Maierovitch, a mídia nisso. A mídia está perdida, ela está conseguindo mobilizar a sociedade, ela está fragmentada. Qual é a sua percepção do trabalho da mídia? O que ela podia ajudar, fazer, talvez não maximalizar a coisa em cima do Rio, ou talvez seja só o Rio de Janeiro que seja um caso para ser tratado? A sua opinião sobre essa relação da mídia com a violência? Olha, eu dei uma olhada na minha hemeroteca. Isso quando eu estava lendo no sábado que ocorreu o fato no Morro dos Macacos, estava lendo o jornal O Globo. E eu fui direto na minha hemeroteca e apanhei uma edição do jornal O Globo, que é de maio de 2007. E essa edição do jornal O Globo aponta para 2 fatos. O primeiro fato, empresa de táxi aéreo no Rio de Janeiro, que faz uso de helicóptero, havia mudado as rotas porque os helicópteros estavam sendo atingidos por balas de armas de grosso calibre, sendo que até aquele momento 6 helicópteros já tinham sido atingidos. Segundo a notícia, as autoridades diziam que no Rio de Janeiro não seria mais possível usar helicóptero semi-blindado e que haveria risco, e que o Rio de Janeiro abria uma concorrência para comprar, com verba federal, um helicóptero totalmente blindado. De repente, eu volto ao jornal do sábado, relatando o acontecido.
no Morro dos Macacos, e vejo, helicóptero semi-blindado foi usado como se houvesse uma missão kamikaze. Segundo ponto, uma grande surpresa que a arma de grosso calibre tinha sido utilizado para a derrubada desse helicóptero. Em resumo, de 2007 para cá, parece que um noticiário, uma notícia de 2007 já não é lembrada mais, e em 2008 se volta como se fosse uma grande novidade. O segundo ponto, no Rio de Janeiro, o que chama mais atenção, e daí talvez o maior espaço na mídia, é o fato que lá nós temos organizações em maior número, facções criminosas, organizações pré-mafiosas em maior número. Ao passo que, por exemplo, em São Paulo nós temos uma organização pré-mafiosa hegemônica, que é o PCC. Antônio Rangel Bandeira, sociólogo, cientista político, autor do livro Armas de Fogo, Proteção ou Risco. Foi um dos coordenadores da campanha de desarmamento de 2004-2005. É coordenador da pesquisa Ranking dos Estados no Controle das Armas, que acaba de ser publicado. Professor Rangel Bandeira, o desembargador Mairovitch mencionou a questão de armamento pesado, o senhor é um especialista nisso. Da onde é que vem, como é que se fabrica, como é que de repente nós estamos aqui com armas de guerra e talvez ainda outras mais pesadas que ainda não apareceram? Ô Diniz, eu colaborei com a CPI das Armas há 4 anos atrás. E na época nós ajudamos a fazer todo um mapeamento de como o armamento pesado chega e entra no Rio de Janeiro. Está tudo feito, as rotas são conhecidas. Né? Só para sintetizar, quer dizer, entra pela Baía de Guanabara de noite, todo mundo sabe disso. E nada é feito, a polícia trabalha de dia, de noite não trabalha na proteção da Baía de Guanabara. Né? As empresas de segurança privada do Rio estão entre as menos fiscalizadas do Brasil. Isso me foi dito pelo próprio órgão de fiscalização federal das empresas de segurança privada. E são reconhecidamente uma das grandes fontes de desvio de arma de fogo. Nós temos lojas na Via Dutra, em Niterói, né, que absorveram cerca de 68% das armas que foram parar nas mãos do crime organizado no Rio. Essas lojas não estão sendo fiscalizadas, não foram fiscalizadas depois da CPI das armas. Então, é um queijo suíço, né, cujos buracos são conhecidos. Né? Falta vontade. Talvez os interesses sejam tão fortes, tão poderosos, porque mercado de armas e munições é algo tão lucrativo, que isso iniba as autoridades. Mesmo considerando o armamento estrangeiro que chega, que é uma minoria, a maior parte é armamento brasileiro, mas mesmo considerando o armamento brasileiro, estrangeiro, a munição é brasileira, é fabricada pela CBC de São Paulo, que fabrica todo tipo de munição. Como é feito o transporte dessas munições que saem de São Paulo, eventualmente saem do Rio Grande do Sul, vêm para o Rio de Janeiro, ninguém fiscaliza o transporte dessas armas. Um policial, um delegado me disse, transporte de arma e munição no Brasil é como tomate. A gente já sabe que parte vai ficar pelo caminho, né? O tomate estraga. Né? Então o mapeamento está feito, a CPI das armas, e o deputado Biscaia participou dessa CPI, fez o mapeamento, os nomes foram dados, falta vontade política, né? E não sei que interesses são esses tão fortes que impedem, de fato, de o Rio, que não produz arma, não produz munição, ser um dos maiores consumidores de armamento pesado do crime organizado. O que torna a violência, o crime organizado no Rio, um crime organizado extremamente violento, se comparado com os demais estados brasileiros. E agora um jornalista. Jorge Antônio Barros, editor adjunto da Editoria de Rio, do Globo, é autor do blog Repórter do Crime, que dedica-se a estudar a segurança pública e a criminalidade. Ganhador de 2 prêmios ESSO e do prêmio Ori Lacher, do Afro Reggae. Ele cobre segurança pública há 28 anos. Jorge Antônio, você é carioca, mas já viveu em São Paulo, já trabalhou em São Paulo, em jornais paulistas. Como é que a gente explica que a cobertura da violência em São Paulo, eu já fui vítima de violência em São Paulo, a minha família, numa sucessão incrível, não é? Felizmente, sem danos pessoais,
Mas como é que se explica que a cobertura de jornais de São Paulo sobre a violência de São Paulo é mínima e a cobertura do Rio é enorme, às vezes absoluta, né? Boa noite, Diniz, boa noite, os telespectadores. É uma grande alegria estar aqui no teu programa, que eu acompanho semanalmente. E realmente, lamentavelmente, é uma tradição da imprensa paulista. Eu trabalhei lá de 88 a 91. Tenho grandes colegas, grandes companheiros que trabalham na imprensa, grandes profissionais na imprensa de São Paulo. Mas, infelizmente, por vários fatores, a imprensa de São Paulo dá um foco muito grande ao Rio. Isso já foi constatado, como vocês mesmo mostraram na pesquisa do SESEC, que mostra que os jornais de São Paulo dão 40% de notícias sobre segurança pública locais na cidade de São Paulo, enquanto que o Rio tem 30%. Quer dizer, quase... A diferença é mínima, né? Eu tenho uma tese sobre isso, Diniz, né? Eu estou falando em meu nome, não em nome do jornal onde eu trabalho. Minha opinião é que, historicamente, a imprensa de São Paulo ela nasceu com uma vocação mais opinativa do que informativa. A cidade é muito grande. A cobertura de cidade em São Paulo sempre foi feita muito bem pelo rádio. O rádio sempre fez as melhores coberturas, informou sobre trânsito e tudo. Mas o rádio é local. Mas é local, né? Então, os jornais nacionais lá se impressionaram muito com a explosão da violência que começou a acontecer no Rio na década de 80 por dois fatores, né? A massificação da cocaína nas favelas do Rio, né? O descontrole e a ausência do Estado nessas comunidades e a grande quantidade de armamentos que passou a chegar a esses locais, muitas vezes levados pelos próprios policiais corruptos, né? Os policiais corruptos são grandes fornecedores de armamentos que depois, muitas vezes, vão ser usados contra seus próprios colegas em confrontos. Mas por que eles não olham também para o que acontece em São Paulo? Pois bem, rapidamente... Perfeito. Dentro da minha tese, então, essa preocupação que São Paulo tem com o Rio também acaba sendo consequência do grande telejornal que está no Rio, né, que repercute muito as notícias que acontecem no Rio. Que é o Jornal, né? Nacional. Sem dúvida. E, aliada a essa questão da cobertura, da história da cobertura em São Paulo, eles acabam dando esse espaço que eu acho que muitas vezes é excessivo ao Rio em relação às próprias notícias locais. Vamos fazer uma pausa e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta e o tema de hoje é a exposição da violência urbana na mídia. Deputado Biscaia, o senhor tem uma grande experiência com, primeiro, a vivência parlamentar, depois a sua vivência no comando de órgãos de segurança pública, mas tem um aspecto que me chama a atenção, e provavelmente ao telespectador também, é de que hoje está tudo mais disfarçado. Quer dizer, o crime organizado hoje, ele se diversificou, ele já está criando, digamos, zonas cinzentas, onde ele começa a atuar em áreas meio legais ou não tão criminosas, não é? E eu pergunto, existe algum tipo de infiltração nos legislativos? Quer dizer, há estudos ou há investigações sobre a penetração do crime organizado, né, em áreas legislativas, seja municipal, seja estadual ou federal? Bom, o que se percebe com absoluta clareza é que essas atividades do crime organizado, elas obtêm lucro. Quer dizer, o tráfico de armas, o tráfico de drogas, são atividades que, de toda maneira, produzem lucro. E eu não tenho dúvida que o passo seguinte, depois da obtenção dos recursos, é a busca do poder. E no Rio de Janeiro, em especial, essa questão é agravada pela constituição das milícias. E já ficou comprovado isso aí na CPI estadual das milícias e nas investigações realizadas, inclusive, pelo Ministério Público, em primeiro lugar, que essas organizações criminosas apoiavam e incentivavam candidaturas, elegeram vereadores
alguns estão presos, fora até do Rio de Janeiro, presídio de segurança máxima, deputados estaduais e, de alguma maneira, no próprio Legislativo Federal, ainda que não sejam pessoas diretamente vinculadas, Diri, o que acontece é o seguinte: em certas regiões, pessoas que têm um perfil de enfrentamento com o crime organizado não conseguem entrar. Quer dizer, aqui não entra esse ou aquele candidato. Por que alguns entram com absoluta facilidade? Exatamente porque negociam com o crime organizado. No momento em que há essa negociação, eles estão legitimando o crime organizado. Então, essa é uma questão que você abordou de uma forma muito correta. Então, concluindo, eu não tenho dúvida em afirmar que as ramificações já alcançam, sim, o poder legislativo. Doutor Mairovitch, eu queria partir dessa afirmação e dessa preocupação do deputado Biscaia. O senhor é um especialista, estudou muito a questão do crime organizado, a máfia italiana, mas eu tenho a impressão de que aqui há uma porosidade, quer dizer, isso está se espalhando. Primeiro, digamos, a federalização da corrupção do Brasil, não é? Então, estamos criando uma sociedade muito porosa e a criminalidade é muito inventiva, ela inventa formas, vans clandestinas, distribuição de gás nas favelas, em suma, eles têm uma criatividade empresarial que hoje é difícil de definir, de atacar como era antigamente. Eu queria, digamos, perdoe a minha pergunta com resposta, mas eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Olha, na realidade, como bem disse o deputado Biscaia, o crime organizado só tem uma ideologia, que é o lucro, é a obtenção de vantagens de todo tipo. Então, a regra básica, isso vale para o mundo inteiro, é se atacar a economia movimentada pelo crime organizado. Ora, o crime organizado está se mostrando, quer no Rio, quer em São Paulo, cada vez mais rico, cada vez com mais recursos. Você acabou de falar, Diniz, até na reciclagem de capitais em atividade formalmente ilícita, essa zona cinzenta. Então, aqui, em primeiro lugar, se atacar essa economia, empobrecer as organizações criminosas. Isso é do beabá da luta contra o crime organizado. Dois outros pontos, um levantado pelo deputado Biscaia. Na Itália, que combate as máfias, se criou um tipo de associação externa à máfia, que é exatamente isso que disse o deputado Biscaia. Nós não temos esse tipo penal. E na Itália, para se ter ideia, o senador De Lutri está sendo processado e já está condenado em primeiro grau por associação externa à máfia. Vale dizer, é dar esse respaldo, é fornecer o território, é fornecer as ações, é fornecer, na realidade, currais eleitorais. Agora, um ponto fundamental, foi dito com relação à fiscalização de armas, que no mundo movimenta 290 bilhões de dólares por ano. Foi dito falta fiscalização, existe mapeamento. Agora, vamos ver com relação ao outro produto, a droga. Colômbia, Peru e Bolívia, e a folha de coca só dá em países andinos, fazem o cloridrato de cocaína. Mas como eles conseguem fazer esse pó, esse cloridrato de cocaína, se eles não têm insumos químicos, não tem éter, não tem acetona? E por outro lado, o Brasil no Brasil está a maior indústria química da América Latina, sem fiscalização. Jorge Antônio Barros, como é que você vê, com a sua experiência de cobertura de assuntos de segurança pública, como é que você vê esse problema da corrupção e do armamento, porque eles estão interligados, não é? Quer dizer, como é que você vê isso? A sua experiência, que é muito importante. A experiência da rua, né? A primeira vez que eu vi um fuzil na mão de um traficante foi na década de 80, um fuzil niquelado na mão de um traficante, que era um adolescente à época, chamado Marcinho VP. Hoje ele está preso, e eu conversei com ele, era repórter,
E imediatamente ele mandou a equipe da reportagem sair dali. E nós, obviamente, obedecemos, né? Então, uma quadrilha fortemente armada. Esses fuzis, esse armamento pesado, é localizado, como diz o Rangel, mas ele está se expandindo cada vez mais a partir da década de 80, de 90. E eu não tenho dúvida de que há informações de que essa arma, muitas vezes, ela sai das Forças Armadas, de quartéis das Forças Armadas e também das mãos de policiais. Eu queria saber do Rangel, que acompanha esse problema, vou repassar a pergunta para ele, Diniz, como é que ele acha que o Estado brasileiro, as Forças Armadas, as polícias, podem controlar o armamento na mão de seus agentes. O governo do Estado agora mesmo tinha um projeto de um setor informatizado de controle da arma no quartel. O policial só pegava aquela arma depois de passar digital dele lá e alega que não foi adiante por falta de recursos do governo federal. O secretário de Segurança afirmou isso. Então eu queria saber do Rangel como é que ele acha que o Estado pode controlar isso. Vamos fazer isso no próximo bloco, porque está na hora de mais um intervalo e voltamos já. Esse assunto de armamentos está aqui, está motivando muitos telespectadores e aqui próprio na nossa mesa. O desembargador Maiorovic quer levantar essa questão e o Barros aqui também já fez uma pergunta ao Rangel Bandeira. Por favor, desembargador. Eu acho que nós temos uma questão preliminar. Nós falamos de armamentos com relação ao problema de fiscalização, mas nós estamos esquecendo o principal. O mercado de drogas, o mercado de armas movimenta hoje 290 bilhões de dólares todo ano. E existem 3 grandes grupos de indústrias bélicas. O primeiro grupo é formado por Rússia e Estados Unidos, está em primeiro lugar. Em segundo lugar, China e França. E em terceiro lugar, o Brasil. Então, as armas que nós estamos fazendo aqui acabam tendo como destinatários também o nosso crime organizado. Então, parece uma grande hipocrisia. Hipocrisia que se acentua a nível internacional. A partir do momento que nós tivemos a Convenção de Palermo, que é a primeira e única convenção sobre crime organizado transnacional, e essa convenção que define crime organizado, estabelece regras, ela tinha um protocolo sobre armas leves, e não houve quórum dos países presentes, não quiseram assinar esse protocolo sobre armas. Então nós estamos diante de uma indústria de armas que aumenta, produz lucros extraordinários e o Brasil é um dos responsáveis porque mantém essa indústria bélica. Jorge Antônio Barros, você queria fazer uma pergunta ao professor Rangel Bandeira. O Rangel é um grande especialista em armamento, nessa pesquisa, e eu queria saber dele que sugestões ele tem para o Estado brasileiro, inclui governos e a Federação e a União, para se controlar as armas que acabam nas mãos de agentes da segurança pública e são repassadas para os criminosos. De fato, há menos de uma semana, nós lançamos o resultado preliminar de uma pesquisa que nos foi solicitada pela Subcomissão de Armas e Munições da Câmara e financiada pelo Ministério da Justiça, que é uma pesquisa interessante no sentido de nós procuramos medir o que cada estado da federação está fazendo para controlar as armas e as munições e combater o crime organizado. É um levantamento que demonstra, por exemplo, que os depósitos de armas estão numa situação absolutamente lastimável. A polícia apreende a arma dos bandidos, com exceção de Brasília e do Rio, que tem depósito centralizado. Nos outros estados, as armas vão para os fóruns, porque elas estão vinculadas a processos. Na maioria desses estados, essas armas ficam mal guardadas, muitas vezes em cima de prateleiras, de gavetas, acabam sendo desviadas e voltam para a criminalidade. Quer dizer, a polícia cumpre o seu papel, né? E as armas acabam voltando para armar o braço da criminalidade. Então, esse levantamento é provisório, é parcial, demonstra como vários estados, como a Amapá, Sergipe, Amazônia, não estão fazendo praticamente nada para controlar o tráfico de armas.
Então, é um levantamento que o Ministério da Justiça vê com bastante interesse, porque vai apontar o que vai mal, o que vai bem e o que pode, onde ele pode alocar recursos. E nesse aspecto, o caso do Rio é interessante, porque o Rio tinha uma situação calamitosa até 4, 5 anos atrás, e nós tivemos a oportunidade de entregar em mãos do governador Sérgio Cabral, inclusive, um levantamento do desvio de armamento, principalmente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, para a criminalidade. Mais de 50 fuzis de guerra foram parar nas mãos, saindo dos quartéis da Polícia Militar, na mão do narcotráfico do Rio de Janeiro. E o efeito foi muito positivo. A Polícia Militar do Rio aumentou muito seus controles internos e, como o jornalista mencionou, está até desenvolvendo um projeto piloto, né, para haver um controle muito rigoroso para o uso que o policial faz da arma e munição, que ao final do dia ele tem que prestar contas, né? Eu acho que há avanços, né? O governo federal está sensibilizado para a importância do maior controle, mas a questão policial é mais ampla, né? Nós estudamos lá no Viva Rio a experiência de maior controle do narcotráfico em diferentes países do mundo, com seu poder corruptor, né, agravado pelo poder da indústria bélica. O Brasil é o 4º maior exportador de armas e munições de arma pequena do mundo, portanto, um poder muito forte, né? E nós vimos algo que não está na agenda de discussão que eu tenho participado atualmente aqui no Brasil, que é o controle externo. Nenhuma instituição corrompida ou que foi atingida fortemente pela corrupção faz uma autorreforma, né? Há uma resistência interna enorme. A polícia de Nova York botou mais de 25% dos seus homens na rua, porque lá funcionário público não tem estabilidade. Eu estive em Bogotá, eles puseram mais de 30% dos policiais na rua e na prisão muitas vezes. Professor Rangel Bandeira. Esse controle externo, né? Essa fiscalização sem cumplicidade interna é muito importante. A própria polícia deveria querer, porque isso vai facilitar a sua limpeza e para tornar realmente uma força operativa e eficiente. Professor Rangel Bandeira, eu só vou interrompê-lo, porque eu queria fazer uma pergunta ao deputado Biscaia. O que está acontecendo, quer dizer, no nosso legislativo, que não vive os seus melhores momentos, mas o que está acontecendo na questão de armas, por que não se faz uma ação? Alguma coisa tem que ser feita, quer dizer, algum poder, por que o legislativo não começa a exercer esse papel de fiscalizador? Porque se os poderes, cada um ficar separado um do outro, nós não temos o conceito da república, que é, digamos, a congregação dos poderes em benefício da sociedade, do cidadão. O que está havendo no legislativo em matéria para coibir, para resolver esse problema em que o Brasil está fabricando os seus mortos? A indústria de armamentos brasileira, pelo que estamos vendo, está fabricando os mortos nas ruas e nas cidades brasileiras. O Diniz, lamentavelmente, com todo esse quadro de violência, o que você percebe é exatamente o movimento contrário no Legislativo Federal. São inúmeras as iniciativas para liberalizar as armas, para, por toda maneira, flexibilizar o Estatuto de Desarmamento, que foi um avanço muito grande para coibir essa ilegalidade, esse emprego crescente de armas de fogo. Eu, na Comissão de Segurança Pública, permanentemente me defronto com a chamada bancada da bala e com as diversas iniciativas no sentido de flexibilizar, permitir armas para as mais diversas categorias, reduzir a taxa, reduzir a exigência de capacitação para aqueles que vão obter o porte de arma. Então, mas é uma luta inglória, porque a maioria pretende cada vez mais aí armar a população brasileira, como se isso significasse algum tipo de proteção. E aí me provocam muitas vezes dizendo o seguinte: não, então você também, como foi do Ministério Público, vamos proibir as armas também para os membros do Ministério Público. Eu digo exatamente, eu tenho uma posição radical
quanto ao desarmamento. Eu não vejo justificativa para que membros do Ministério Público ou da magistratura tenham porte de arma. Eu acho que o porte de arma deveria ser exclusivo para as Forças Armadas e para as instituições policiais. Nós temos que estabelecer uma cultura de desarmamento. E, lamentavelmente, hoje o quadro no Legislativo é exatamente no sentido contrário. Jorge Antônio Barros, a bancada da bala que o deputado Biscaia citou, quer dizer, ela é muito operante, ela está aí, ela está controlando, ela está realmente trabalhando contra a sociedade. Agora, por que a mídia, não estou cobrando nem de você, nem do seu jornal, mas você é o jornalista presente, claro. Por que a mídia não publica a bancada da bala? Já se publicou, já houve várias matérias sobre esse tema. Agora, o problema da cobertura do Congresso, que é um outro capítulo para um grande programa, Diniz, a cobertura do Congresso é complicadíssima, você sabe disso, né, em função dos acontecimentos, né, a profusão de fatos, mas a mídia tem publicado, sim. Na questão da milícia, por exemplo, a mídia do Rio de Janeiro foi bastante atuante. Foi, muito, né, muito. Junto com a CPI das milícias, que ali levantou uma lista com 226 nomes de pessoas envolvidas com milícias, e até agora a gente não soube o resultado disso. Sim, mas a bancada da bala, ela, na Câmara Federal, ela tem que ser nomeada. Ela tem que ser nomeada, porque esses são os responsáveis pelas mortes. Eu confesso que eu não me lembro se vi essa lista completa. Mas eu vou procurar na pesquisa e vou te mandar por e-mail. Muito bem. Eu queria ao doutor Maierovitch, tem duas perguntas aqui. O número de perguntas é muito grande e são díspares, todas muito importantes, mas tentando organizar um pouco. Tem duas aqui sobre um assunto muito importante que diz respeito à unificação. Elas são do Jorge Junqueira, de Minas Gerais, e do Alisson Maia, de Caldas Novas, de Goiás. Ambos perguntam: a unificação das polícias militar e civil poderia ajudar na diminuição da violência nos grandes centros e fora deles também? Eu acho que o que é necessário, já que o nosso problema é a formação em federação, onde as polícias não se comunicam e às vezes dentro da unidade federativa de um Estado federado, existem vários órgãos que não se comunicam. Então o problema é de comunicação. Não há muita possibilidade de imediato de se querer misturar forças que têm preparação diferente. A polícia civil é a polícia judiciária e a polícia militar é a ostensiva. Então, mas o que existe nesse quadro todo, e nós estamos, e a imprensa às vezes perde o foco, com o devido respeito, é que veja a questão das armas. Eu volto no ponto. Qual é a legitimação que o Brasil tem em autorizar uma indústria bélica, e eu estou falando em legitimação, se ele, Estado, não consegue controlar, não consegue disciplinar, não consegue fiscalizar? Qual é a legitimação? Segundo ponto, essa tentativa, sempre que de repente existe algo em foco, como o Rio de Janeiro, situação gravíssima, número de mortos elevados, então, de repente, aparece o Ministério da Justiça como um ministro a andar pelas nuvens, um nefelibático, que diz o seguinte, num projeto de lei, que aquele que é apanhado com droga, em pequena quantidade, e desde que desarmado, e agora o ponto, e que não tenha vinculação com a criminalidade organizada, vai ter pena alternativa. Será que ele não conhece como funcionam os aviãozinhos aí do Rio de Janeiro? Essa meninada que recebe droga em consignação? Será que ele admite que o crime organizado aceita o concorrente daquele que diz, eu vou me estabelecer por conta própria? Será que existe alguma possibilidade com relação a isso? Então, o que nós assistimos no meio de uma situação grave, a exigir medidas graves, vem algo que efetivamente não vai colaborar em nada.
Porque aquele que tem o seu próprio negócio, só se ele plantar em casa. Porque se ele for vender cocaína, ele vai comprar do crime organizado ou receber em consignação do crime organizado. Então o problema, legitimação de armas. O Brasil é grande produtor de armas, é uma potente indústria bélica. E nós tentamos fingir, vamos controlar a polícia, vamos controlar não sei o quê, quando nós é que fabricamos. A questão da droga, o Brasil fornece insumos para o refino e vem essas histórias assim, como um diversionismo para mudar o foco. O foco é a gravidade do crime organizado, uma questão de Estado, de preservação de Estado, porque há secessão, há controle de território, há controle social, e o governo federal não assume que, além do problema da segurança pública, existe a questão federal de preservação de Estado. Ele se posiciona apenas como alguém que vai em auxílio, quando ele deveria ser o protagonista. Deputado Biscaia, só para não deixar a pergunta dos dois telespectadores sobre a unificação, essa sua experiência no Executivo, no Ministério Público e no Legislativo, o senhor vê possibilidades e acha que resolve a tentativa de unificação, ou pelo menos uma coordenação inicial que resulte depois numa unificação das polícias? É no sentido daquilo que já foi dito pelo doutor Maierovitch. Quer dizer, nós sabemos que a unificação exigiria uma alteração constitucional que eu não vejo condições de ser aprovada. Então é importante que se busque de imediato uma integração, que é perfeitamente possível. Integrar na formação, integrar na fase de investigação e integrar na correição, uma corregedoria unificada. Eu acho que esse passo ele pode ser dado e é isso que a sociedade espera. Jorge Antônio Barros, a imprensa, como é que você vê, quais seriam, você de repente assume a editoria-chefe de um grande jornal, o que a imprensa pode fazer a partir de amanhã para que essa coisa comece a andar, porque por enquanto ela está patinando? Bom, sem dúvida alguma, a gente tem que aumentar a produção do jornalismo investigativo, né? A imprensa tem que investir mais em jornalismo investigativo, aprofundar as coberturas, né? Para a gente não ficar muitas vezes correndo atrás dos fatos, simplesmente. E nesse aprofundamento, Diniz, é muito importante começar a interagir com os vários atores nesse processo. Ouvir mais gente, ouvir gente que não está sendo ouvida. Procurar aquelas fontes. Por exemplo, gente que tem especialização, como o professor Maierovitch, que tem um blog excelente, né, que eu acompanho, volta e meia ele está falando na imprensa, mas é uma fonte que às vezes só é lembrada no momento da crise. Sim, agora, né? Ele não tem mãos a medir. Só é lembrado no momento da crise. Quer dizer, é uma fonte que tem que estar, a gente, jornalista, tem que estar interagindo mais com essas fontes para conseguir um material de melhor qualidade, para que se toque nas questões vitais e então a gente consiga uma coisa que é fundamental na questão da violência. A gente já falou de vários aspectos, mas uma questão não pode ficar de fora disso. É a participação popular. As pessoas também... Mas a mídia que faz a Exatamente. As pessoas vão ser motivadas pela mídia, mas elas têm que reagir de alguma forma. Hoje, eu acho que uma das agências de inteligência nesse campo é o Disque Denúncia, por exemplo, do Rio de Janeiro. Tem feito um trabalho realmente exemplar, né? O criminoso que assaltou o integrante do Afroreg, que foi depois roubado pelos policiais militares, por 2 policiais militares, a polícia chegou até ele, pista do Disque Denúncia. Mas para isso a sociedade também precisa colaborar. E a imprensa tem que motivar a sociedade, com certeza. Chegamos ao fim desta edição e eu quero agradecer a presença do deputado federal Antônio Carlos Biscaia, do sociólogo professor Antônio Rangel Bandeira, do jornalista Jorge Antônio Barros e do desembargador Walter Maierovitch. Você também pode participar do nosso programa enviando seu comentário ou pergunta em vídeo pela sua webcam. Acesse nosso site e participe. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.